Deus Pai Todo-Poderoso, estamos felizes mais uma vez, mais um dia que vida o Senhor nos concedeu e mais um dia porque nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Clamamos nesse momento o Espírito Santo em nossas vidas, que a Tua palavra, Pai, daqui a pouco vai ser aberta, que o Senhor fala com cada um de nós de uma forma especial e que esta mensagem, a Deus, venha ter um lugarzinho especial em nosso coração. Que o Senhor esteja com a Ademir, que vai estar aqui à frente, transmitindo a mensagem, que mais uma vez eles sejam usados pelo poder do Espírito Santo, mais uma vez. E nós, como ouvinte, que nós venhamos ser praticantes dos ensinamentos que nós vamos aprender aqui hoje. Fala conosco nesta noite. Te suplicamos essas bênçãos, agradecido no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu acho assim, talvez seja gente que está atrasada. Eu acredito que a gente está estudando aquilo que Deus colocou na nossa frente para hoje, né? Eu acredito que Deus comanda todas as coisas, como o tema de hoje fala. Então, assim, é muito especial que você esteja aqui hoje. No domingo a gente está em menos pessoas, né? Mas também por causa do final de ano, também algumas pessoas não estão aqui presentes. Mas nós viemos aqui para estudar uma coisa muito especial. Você está aí com o seu livrinho na mão. O seu livrinho está falando assim, ó, no tema 11, está falando assim, quando Deus fala. Eu achei muito interessante porque esse tema aqui, eu já havia preparado ele para trazer aqui para a igreja. Porém, a gente acabou não trazendo ainda, mas hoje é o dia de nós estudarmos. Eu vou convidar vocês a abrirem alguns versos. Eu vou pedir para essa aula aqui, alguém achar Provérbios 29. Provérbios 29. A irmã quer achar para nós Isaías, irmã? Acha para nós Isaías 8. Deste lado aqui, eu gostaria que... Pode ser a irmã dele, pode achar para nós Apocalipse 12, verso 17. E também um outro verso que alguém poderia ler para nós, não sei se é o Rodo Circo pode ler para nós, o 2 Crônicas 20:20. Então eu acredito que a irmã Sandra já achou o verso. Provérbio 29, verso 28 até o 20. 29 e 20. 29, 18 ao 20. Isaías, qual que é? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se enredará com palavras, porque ainda que te entenda, ele te entenderá, não te entenderá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras. Maior esperança há um tolo do que dele. Está ouvindo? Isso, obrigado. Olha só, esse verso está falando assim que quando não há profecia, o povo se corrompe, ou seja, as pessoas não sabem para onde correr quando há uma dificuldade. Então a profecia ela nos assegura em que tempo nós estamos, o que passou, o que vai vir. A gente está atualizado. Quem atualiza a gente? É Deus. Quem coloca na nossa frente aquilo que acontece. Agora, alguém falou também que o homem que tenta, com suas próprias palavras, ir adiante, sem a profecia, ele se perde. Ele se perde nas suas próprias palavras. Não há entendimento para esses, né? Agora, a irmã vai ler Isaías 8, verso 20, irmã. Verso 20? Isso, 8, verso 20. Só o 20? Só o 20. A lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva e passarão pela terra duramente rompidos e banidos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, entendo as... Acho que a irmã passou um pouquinho, né? É o 20. Desculpa que está meio complicado. Tudo bem. Olha, vamos só nós atualizar, colocar aqui o que esse verso está falando.
Está falando a lei e o testemunho. A lei é o quê? A lei de Deus. A lei de Deus, a gente sabe muito bem que é uma lei perfeita e é completa. A lei de Deus, se ela não for acreditada desde o primeiro mandamento até o 10º mandamento e não for obedecido, ela de nada adianta. Tem um outro verso que fala assim, que se você tropeçar em um ponto, você é culpado de todos, porque a lei era um todo. Você precisa obedecer a Deus em todas as questões, né? Então, assim, é importante ali quando fala assim, a lei e testemunho, se elas não falarem, ou seja, o testemunho e a lei, elas falam juntos, ela fala a mesma linguagem. E o testemunho aqui são os profetas. Os profetas que vi lá no passado, que contaram através dos livros proféticos, da profecia, mesmo quando Deus dava a profecia, as pessoas entendiam, nem sempre obedeciam, mas quando eles não obedeciam, eles tinham talvez ali que dar ouvidos àquilo que o profeta falou, mesmo que eles estivessem sofrendo, porque não deram ouvido antes para o profeta. Os profetas de Deus, eles são verdadeiros. Nós vamos ver nessa lição que quando que um profeta é verdadeiro, quando que a gente pode acreditar e quando que a gente não deve acreditar, né? Então ele diz assim também, aqueles que falam segundo esta palavra jamais verão a luz sobre você. Então você não pode falar contra essas palavras de Deus. A pessoa que fazer a sua própria profecia ou tentar adivinhar datas e falar coisas, não vão conseguir entender, não vão ver a alva, não vão ver a luz, vão ficar nas trevas. Tem mais um verso agora, Apocalipse 12, verso 17. 12, 17. Virou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Olha só, veja bem, o dragão, ele sabe que é Satanás, ele ficou irado contra a mulher, que é a igreja, e essa não é qualquer igreja. Satanás ficou irado contra a igreja verdadeira e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Quem é a descendência dessa igreja? Quem é a descendência de Deus? Quem está aqui na terra representando a Deus, seguindo exatamente a risca aquilo que Deus pediu? O povo de Deus é a igreja verdadeira, aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Está bem claro no verso. Então o que está lá assim? Você guarda os mandamentos de Deus? Você ora para Deus te ajudar a cada dia fazer melhor essa obediência a Deus? Não é bom quando um pai fala uma coisa e o filho obedece. É tão bom para quem está vendo, mas é bom para o pai e também é bom para o filho. Porque há uma integração, algo que ninguém está correndo de algo que sabe que é o dever dele. O dever nosso é agradar a Deus, é obedecer a Deus e acreditar em Deus. O que adianta se eu tentasse agradar a Deus sem acreditar em Deus? Não tem como. Para mim, agradar a Deus, eu tenho que acreditar na palavra dele, né? Senão eu não vou aceitar lei, eu não vou aceitar profeta, eu não vou aceitar nada. E quando nós estamos aqui para louvar a Deus, isso aqui ele vai uma parte completando a outra, né? E sem fé e sem um equilíbrio de fidelidade com Deus, né? De pedir a Deus e de saber que as coisas que vêm para nós vêm tudo de Deus, a gente vai ficar meio perdido na questão. Mas quando a gente acredita em Deus, ele vai direcionando a gente para saber que ordem as coisas estão acontecendo. Tem mais uma coisa interessante, a gente leu outro verso, fala assim que às vezes os homens eles acham que eles estão comandando. Mas a gente olhando para a profecia, a gente vê que o homem não comanda nada. As coisas que acontecem na terra, Deus permite ou não permite que aconteça. E é isso, não tem uma forma de... O homem, claro, ele fala de paz e planta bomba. Na verdade, não é assim que se faz. Quando Deus fala de paz, ele está falando de salvação. Ele está falando de uma convivência perfeita, de amor um para com o outro. Não é essa loucura que anda por aí, falta de amor, essas coisas, né? E tudo isso está na profecia, está na palavra de Deus. E quando Deus fala, acontece. E quando Deus fala que não vai acontecer, não acontece. E é assim que vai. Deus comanda o céu, a terra, outros mundos, e Deus é poderoso para fazer tudo isso. Sabe, a gente estava analisando o seguinte, que às vezes existem algumas pessoas que acreditam diferente, e parece que às vezes lá no fundo ela acaba sendo mais próxima do que a gente acredita em Deus. Quando alguém falou isso no passado, Jesus falou assim que cada um terá a sua paga segundo aquilo que ele escolher, certo? Então, se Deus falou isso, Jesus falou isso, existe também um juízo. E nós sabemos que a profecia fala do juízo que vai acontecer.
e de um juízo que já está acontecendo, né? Porém, muitos homens não estão nem aí com o que está acontecendo, eles não sabem, não percebem. Por quê? Aquele que não guarda o mandamento, não acredita em Deus, não tem como saber as coisas de Deus. Vamos ler o outro verso? 2 Crônicas 20:20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Olha só, mas isso aqui já fechou, completou, né? Tem que crer nos profetas, precisa crer no Senhor e nós seremos bem-sucedidos. Ou, como diz ali na versão, vamos prosperar. Por quê? Porque nós estaremos seguros, certeza, de que realmente as coisas vão ser como está escrito e como Deus falou. Vamos responder algumas coisas agora. Aqui na lição, ela fala assim: antes de Deus realizar suas obras na terra, o que ele fez? Segundo Amós 3,7, o que Deus faz quando ele vai realizar alguma coisa na terra? Quem encontrar pode ler, vai estar na tela também. Então, ali, ó, Amós 3,7. Olha, diz ali, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus vai revelar a alguém preparado para receber a revelação. Entende? Deus não sai por aí revelando coisas a alguém que não está nem aí com Deus. Isso aqui é supermente interessante e importante você saber. Porque tem muitas pessoas falando que são profetas por aí e estão falando coisas que Deus nunca pediu e coisas que Deus nunca disse. Sabe? Então nós temos que tomar cuidado com isso. É a lição que vai trazer. Então ali, a Amós respondeu para nós aqui, ó. E aqui você tem as respostinhas ali. Então você vai anotar o primeiro, né? Deus revela o que vai fazer aos seus profetas. Pode colocar um xizinho no primeiro. O segundo, lógico que você não vai sinalizar porque está errado. Ele fala assim, ó: ele oculta o seu desígnio para que todos sejam tomados de surpresa, de forma alguma. Deus, ele quer que a gente saiba em que momento a gente está, justamente para que eu possa me preparar, sabe? As coisas que ainda faltam, que a Bíblia também falando, que os profetas também falaram, eu ainda preciso mudar, Deus me dá força para mudar. Como que eu ia saber que eu preciso mudar alguma coisa se eu não souber qual que é a verdade, se Deus tivesse revelado aos profetas, né? Então, por isso, Deus é um Deus de amor, Ele quer nos salvar e nos dar todas as condições para a gente acreditar nele e ser salvo por Ele. Agora, a segunda pergunta fala assim, ó: de que modo Deus se revela aos profetas? Qual que é o modo de Deus se revelar aos profetas? E aonde estão esses profetas? Né? Então, vamos ver. Oséias 12, verso 13. Você vai colocar B para verdadeiro e F para falso. Então, aqui, ó. É 2? Você pulou 2. Não, 2. É Números 12, verso 6, né? Sim. Tá. Eu acho que eu fiz a pergunta, mas coloquei o texto errado. Números 12, verso 6. De que modo Deus se revela aos profetas? Obrigado. Vamos ver ali? Vamos acompanhando ali que acho que fica mais fácil. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Isso aqui, quando foi falado lá em Números, nós sabemos que Deus falou com os profetas lá no passado, e que esses profetas foram necessários para aquela época. Porém, agora nós vivemos com as palavras desses mesmos profetas. Hoje não temos profetas em nosso meio, profetas novos que precisam de uma mensagem nova. Toda a mensagem que foi dada através dos profetas foi dado lá no passado e foi falado a eles e foi aparecido em sonhos. Quem falou com eles e quem apareceu em sonhos? Deus, o próprio Deus. Deus falou com eles aquilo que ele deveria revelar para os homens. Tá? Então você vai colocar ali que de que modo? Então Deus falou através de sonhos e falou através de palavras. Não. Ele falou visão, através de fala, visão e sonhos. Pode colocar.
Porque muitas vezes Deus falou com pessoas, tá? Deus falou. Vamos lá então para a 3. Verifique alguns propósitos de Deus ao chamar os profetas. Oséias 12:13. Vamos lá para ver como que Deus, os propósitos dele ao chamar os profetas. E como que ele chamava os profetas, né? Oséias 12, verso 13, falando assim, ó: mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito, e por um profeta cuidou do seu povo. Então, assim, Deus está cuidando através da profecia, ele cuidou. Qual que era a profecia que existia lá para salvar o povo de Israel do Egito? Era o profeta que ia nascer um menino, que ia ser o libertador lá do povo que estava cativo lá com o faraó. E o que aconteceu? Essa profecia já se cumpriu, porque já foi libertado o povo de lá através de Moisés, né? E Deus, ele cuidou do seu povo. Então, nós podemos ver aqui, ó, conduzir e guardar o seu povo. Alguns propósitos de Deus era conduzir e guardar o seu povo. A segunda parte é passar orientação seguras para a prosperidade dos fiéis. Não, essa parte é falsa. A primeira, que é conduzir e guardar o seu povo, é a verdadeira. Tá bom, irmãos? Acho que está bem fácil para responder, né? Vamos então passar aqui já a quarta. Quando alguém se apresenta como um profeta, o que devemos de fazer? Isso é importante. Toda a nossa lição é importante, mas essa resposta vai nos ajudar a afirmar uma ideia, uma ideologia, uma teologia de como que Deus, ele nos orienta. Tá? Então vamos lá, 1 João 4:1, e você vai responder lá. Vamos ver o que a gente vai responder. Olha, diz assim, 1 João 4:1: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Aqui, quando fala em espíritos, não está falando pessoas, tá? Pessoas. Não deem crédito a qualquer pessoa, mas provem essas pessoas para ver se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Muitas pessoas falando algo que é totalmente contra o que Deus falou, muitas pessoas falando aquilo que querem que as pessoas acreditem sem ser a vontade de Deus. Isso tem muitos, tá? E na época do passado também teve. Na época de Jeremias, por exemplo, Jeremias falou o que ia acontecer, as pessoas não gostaram, prenderam Jeremias e falaram assim: vamos pegar um outro profeta aí para falar o que nós queremos ouvir. Era mais ou menos isso. E o outro profeta veio e falou: não é nada do que ele falou, é isso e aquilo, pronto. E as pessoas foram atrás desse falso profeta, eles foram parar cativos de novo, lá do lado de Babilônia, né? Então a gente não pode ficar acreditando em qualquer pessoa, achando que uma pessoa é tão estudada que ela pode ter mais informação do que a Bíblia. Isso não acontece, né? A Bíblia é a única palavra de Deus confiável, né? Então o que você vai colocar lá? Não dê crédito a qualquer pessoa ou qualquer profeta, porque ele pode ser falso, né? Então não dê crédito. Aqui tem mais umas curiosidades aqui, seguindo à frente aqui na pergunta 5, tem alguns versos que nós vamos ler. Eu gostaria até que esse daqui a gente pudesse ler na Bíblia, se for possível, aí, se vocês vão conseguir acompanhar e achar aí. Mateus, Deuteronômio e Isaías. E aí a perguntinha que vem ali vem assim: que provas espirituais podemos aplicar para atestar se o profeta vem de Deus? Relaciona assim as colunas. Vamos ver ali qual que é a resposta que vem em Mateus, e a gente coloca no outro lado o que é a resposta. Mateus 7, 15 e 16. Mateus 7, 15 e 16 fala assim: cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conheceis, né? Pelos seus frutos os conhecereis, né? Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então olha aqui, ó. Você vai colocar número 1 na última resposta, porque o número 1 está lá em Mateus.
E essa última resposta fala assim que, como foi dito ali, na sua vida aparecem frutos de um verdadeiro cristão. Então, aquele que é um verdadeiro profeta, ele tem os frutos também. Ele, quando ele fala que ele ama mesmo, a pessoa percebe que ele ama. Quando ele está para cumprir algum requisito que é verdadeiro ou falso, ele faz segundo a Bíblia, faz segundo a vontade de Deus e não a sua própria palavra. Entende? Então ele obedece. A segunda está lá, Deuteronômio então 18, 22. Já encontramos? Deixa que eu vou ler essa aqui porque era longuinha. Eu vou ler aqui, 18, 22. Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor, a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenho medo dele. Alguns profetas, eles são aqueles profetas que não predizem nada, sabe? Eles só assustam. Só assustam. E a pessoa pratica errado porque tem medo do que o profeta falou. Sabe quando vem alguém e fala assim, como alguma profecia lá do ano 2000, falou assim, foi de Nostradamus, falou assim, até 2000 chegará e de 2000 não passará. Eu vi um monte de pessoas desesperadas. Eu estava num lugar assim que as pessoas estavam passando o ano ali, né? O ano novo passado, de 99 para 2000. Nossa, as pessoas ficavam olhando para o céu e falavam sobre o assunto. Eu lembro. Não sei onde você estava, mas onde eu estava eu lembro muito bem que eles ficaram apavorados. E eu estava tranquilo, assim, quase rindo por dentro, porque eu estava acreditando, claro, na palavra de Deus. Alguém por acaso sabe a data? Não. Então, nós precisamos ter medo dessas pessoas, né? Porque isso não acontece. Nós podemos acreditar na palavra de Deus. Então, agora você vai colocar aqui, como que diz lá? Então, acho que é o 2, está lá na primeira, né? Se eu não me engano. Suas predições não se cumprem. Tá. E agora Isaías 8, 19 e 20 está falando também algo muito importante, que é sobre um profeta que é verdadeiro. Quando nos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chileiro e murmuro, acaso não consultará o povo seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? A lei e o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Então lá, nós vamos então colocar a nossa resposta a 3 ali no meio, né? Vive de acordo com a lei de Deus. Então precisa servir a Deus e fazer isso de forma que todo mundo possa ver, né? Adianta alguém ficar cumprindo a lei e de forma que ninguém possa ver que ele está fazendo algo que agrada a Deus, né? Não tem como. As pessoas sabem que quando a pessoa diz que é cristão mesmo e guarda os mandamentos de Deus, não são 9, não são 8, mas são 10, né? São os 10 mandamentos de Deus. Vamos lá, 6. Que provas e fenômenos físicos podem aplicar para testar o profeta que se vem de Deus? Como que o profeta se coloca na posição de receber uma mensagem de Deus? Como que esse profeta precisa estar? E agora vai responder alguma coisa ali. Daniel 10, 16 e 19. Daniel 10, isso? Daniel 10, 16 e 19. Então são dois versos. A gente vai ler o 16 e vai para o 19. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou, né, os lábios. E então passei a falar e disse: aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. 19. E disse: não temas, homem muito amado, passe contigo, ser forte ao falar ele comigo. Fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Então olha só que interessante, né? Primeiramente, quando chegou a mensagem, como ele era um ser humano, ele ficou fraco, mas ele estava recebendo uma mensagem vinda de Deus. Então ele sentiu que ele precisava receber aquela mensagem
e passar adiante, não era só para ele saber o que era. Aí ele orou a Deus e pediu que as forças dele retornassem, e aí ele retornou. Então assim, Deus interage com aquela pessoa que está ali que é o profeta de Deus. Deus interage. Então ali, durante a visão o profeta permanece de olhos abertos. Não, durante a visão o profeta não respira. Aqui, ó, é o 3. Então o 1 você vai colocar ali no terceiro, que diz assim, ó, no início da visão perde as forças e em seguida é fortalecido. Agora vamos ver o segundo, que é Números 24, 3 e 4. Proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem, de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Então assim, quando vem a visão, nem sempre a pessoa está dormindo em sonhos ou algo assim. Ele está de olhos abertos, Deus está passando para ele as informações. E ali aconteceu com Balaão, e aconteceu também com a serva de Deus que foi usada em 1844 ali, Ellen White. Também ela teve muitas visões em que aparentemente ela estava de olho aberto e estava tendo visão. Inclusive uma vez em que ela estava pregando numa igreja e ela então ficou sem respirar, com olhos abertos, todo mundo ficou abismado com aquilo, mas ela estava recebendo uma visão naquele momento de Deus. Então a gente sabe que Deus ele é confiável, e quando ele fala com o ser humano seria assim um privilégio, né? Você ser chamado para profeta, né? Agora eu digo para vocês o seguinte: os profetas falaram, e o que nós repetimos dos profetas, nós também estamos profetizando. Nós não estamos falando por aí que Jesus está voltando, não estamos falando que estamos nos últimos dias, não estamos falando que as coisas vão acontecer, vão até piorar, falta de muitas coisas. A gente está vendo um mundo sem amor, com muitas guerras, fome, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitos acidentes, muitas coisas terríveis que não aconteciam um tempo atrás. O que nós vemos ali em Mateus 24, falando assim, que vai acontecer mais e mais frequentemente vai acontecer. Não se via tantos aviões caindo, agora todo dia parece que cai um. Não se via acidentes de ônibus, agora as pessoas morrem as quantidades assim de repente, sem esperar nada. Então, irmãos, não é Deus que está fazendo isso acontecer. Ele permite porque as pessoas elas não estão dando ouvidos à palavra de Deus. Então, assim, essas coisas ruins, Satanás ele vem e pratica contra todas as pessoas do mundo, e nós estamos à mercê, porque nós estamos no mundo, mas nós podemos continuar confiando em Deus, porque ele fala assim, que aquele que guardar a sua lei e cumprir a sua palavra até o fim, esse será salvo. E será salvo de Deus não é assim, você não vai morrer. O salvo de Deus é assim, se você estiver fazendo a vontade de Deus, mesmo que morra, você vai viver. Essa é a promessa de Deus, é a maior esperança que nós temos, é a volta de Jesus e a ressurreição. Por que nós temos isso? Porque Jesus falou, porque Jesus passou por aqui, ele morreu, ressuscitou, e deixou muito claro que ele voltaria da forma como viu ele subir, como os discípulos viram. Nós não vimos, mas na nossa fé nós cremos, e nós cremos nos profetas, e nós vamos prosperar, assim como o verso falou. Ok? Vamos lá. Daniel 10, 16 e 17. Eis que eu como semelhança dos filhos dos homens, e me tocou os lábios. Então passei a falar e disse: aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então aqui, fala que muitas vezes durante uma visão o profeta não respira. Ele diz assim, você pode colocar um espelho assim, alguma coisa na frente dele assim, não vai nem dar aquele suadinho assim da pessoa. Então, entendeu? Quando Deus fala muitas vezes, a pessoa fica sem respirar e não morre. Deus está falando com ela, ela está em uma visão e não está precisando da respiração aqui e agora, que ela se coloca em outro lugar, como João, na ilha de Patmos, ele tem muitas visões, e ele escreveu o Apocalipse, onde tem a maioria das profecias em Apocalipse.
E João, muitas vezes ele falava com Deus lá na ilha de Patmos e ele ficava dessa forma, não inspirava, não, né, da forma como era o profeta verdadeiro, como Deus fala nas profetas. Desmascarando o lobo. Aqui fala assim: Jesus Cristo disse: no tempo do fim haveriam falsos profetas. Mateus 24:11. São os falsos profetas que introduzem heresias. Segundo Pedro 2:1, desviam pessoas da fé. Mas ninguém precisa ser enganado. A Bíblia pede que provemos os profetas. Um falso profeta pode ser um profissional da mentira, mas não conseguirá passar em todos os testes espirituais e físicos que identificam o verdadeiro profeta chamado por Deus. Olha, se ele passar em ficar um tempo sem inspirar, ou se ele passar porque sente dores, depois é fortalecido, se ele passar em algumas coisas, mas se a palavra dele não acontecer, ele é um falso profeta. Não vai passar em todas as partes, sabe? Se ele não guardar os mandamentos, ele não vai passar em todas as questões. Então, assim, irmão, nós temos que ficar muito firmes de que Deus está direcionando aqueles que Ele ama, aqueles que dão ouvidos a Ele. E essas pessoas jamais serão enganadas. Tá? O Satanás ele pode fazer o engano que ele quiser, mas enganar aquele que está buscando a direção de Deus, de forma alguma, não vai. Não tem ninguém contra nós se nós estivermos do lado de Deus. Ninguém poderá nos derrotar. Mulheres podem ser profetas. Juízes 4:4. Tem algumas coisas assim, né? Mais lá do passado, parece que era mais importante a palavra dos homens, né? Mas Deus ele não age da forma como o ser humano acha assim, a mulher é menos importante, Deus, a importância das pessoas são igual para Deus. E tanto é que quando ele formou a família, ele não falou assim que nós deveríamos, o homem deveria mandar e a mulher obedecer. Não. Ele falou lá que é para ser honrado. Quando o homem fala, a esposa vai ouvir porque ama o esposo, e vice-versa. Não pelo contrário, porque um manda, o outro obedece. Não é assim que a Bíblia fala. Vamos lá, Juízes 4, verso 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens, que escolherá os filhos de Israel. Juízes 4:4. Você está no Juízes? Josué. Você está em Josué, né? É Juízes. Débora profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel. Olha só, teve um tempo que tinha reis, depois passou um tempo, eram os juízes que estavam cuidando das cidades. E existia não somente juízes, mas também juízes. Ali fala de uma, mas existem mais profetisas, né? Existe a filha de Eliseu, aqui falou de uma profetisa. Então, mulheres podem ser profetas? Sim, a Bíblia declara que sim, em vários lugares. Pergunta 8. Na igreja do Novo Testamento havia profetas? Na igreja do Novo Testamento, é uma pergunta importante também. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, quando a gente lê esse verso aqui, irmãos, esse verso já foi falado numa reunião uma reunião do céu. O que separa? Um apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que diferencia isso? E assim, irmãos, olha, apóstolo, a gente sabe que é aquele que ele vai de cidade em cidade pregando. O apóstolo Paulo era assim, apóstolo. Ele tem um dom de sair pregar. Aonde ele chamar, ele prega. Esse é apóstolo. O outro para profeta, o profeta nem sempre ele está saindo fora para falar. Às vezes a pessoa procura ele para ele falar alguma coisa a respeito de uma dúvida. O profeta é essa pessoa que tira dúvidas. Então, assim, na característica da igreja, os líderes da igreja têm um pouco de apóstolo, tem outros que são mais, têm uma tendência a mais profetas, outros para pastores e mestres. Pastores é aquele que pastoreia, que cuida mais daqui dentro da igreja, né? Então, assim, mas aqui está perguntando se no tempo do Novo Testamento lá, na igreja do Novo Testamento havia profetas. Havia profetas, mas ali quando chegou em Jesus,
Jesus sendo profeta, ele chamou os apóstolos, que eram os discípulos, e eles começaram a pregar de uma outra forma, e não existiu mais necessidade de chamar alguém para falar algo que ia acontecer. A profetisa que nós temos, Ellen White, ela tinha visões a respeito daquilo que já estava escrito, visões para poder direcionar o povo para as verdades da Bíblia. Tanto é que ela falou assim, ó, as minhas escritas são a luz menor que levam para a luz maior. Ou seja, ela é a profetisa de uma era já mais próxima de nós, a última profetisa que Deus usou para deixar claro qual é a luz verdadeira e qual que é o hábito do cristão. E ele saber como que ele precisa fazer em várias coisas. E mais interessante do que isso é que Ellen White, ela não teve um estudo, sabe? E ela falou sobre todos os tipos de assuntos. Se você olhar, ela falou sobre saúde, ela falou sobre casamento, ela falou sobre Deus, sobre o Espírito Santo, e tudo, se você for lá na Bíblia, ela corresponde àquilo que a Bíblia fala. Não tem nada que ela falou que é contra a Bíblia. Entende? Então, tem muitas pessoas que às vezes se tornam falsos profetas porque diz que aceita a Bíblia, mas não aceita a Ellen White. E a Ellen White, ela não está dizendo assim que ela é melhor do que a palavra de Deus. Ela está falando que ela é a luz menor que leva para a luz maior, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, a resposta aí, você pode colocar: a igreja do Novo Testamento havia profetas, segundo você leu ali 4:11, como que você colocou? Ali ele falou assim que alguns profetas, alguns. Então, no Novo Testamento houve não mais profetas, mas houve ali os demais, os apóstolos, pastores e mestres. Tá? Usando o quê? Apóstolos, pastores e mestres não tem uma verdade deles mesmos. Eles estão usando a palavra profeta. Por isso que nós hoje não somos profetas, mas nós falamos e agimos segundo a vontade de Deus que falou através dos profetas. Entende? Vamos lá. Perguntinha 9. A igreja de Deus no tempo do fim também teria profetas. Apocalipse 12, versos 17. 19, 10 e 22, 9. É só para completar. Então aqui já está um pouco do texto. Olha, fala assim, ó. Pode colocar na tela, vai ficar melhor agora. Apocalipse 12, 17, fala assim: irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam diante de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então esse testemunho de Jesus é profecia, tá? O segundo é Apocalipse 19, verso 10, fala assim, ó: prostrei diante dos teus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus e adora a Deus. Vamos ver lá, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, como está lá no texto, ok? Então, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui está deixando claro que é espírito da profecia, tá? Não está falando assim que tem novo profeta, não. Está falando que tem, que usa o espírito da profecia. Agora, Apocalipse 22, verso 9 fala assim, ó: então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Está repetindo, né? Está falando: sou assim como são eu e os teus irmãos. E os profetas e dos que guardam a palavra desse livro adoram a Deus. Então, assim, não existe profeta profetizando coisas novas, tá, irmãos? Nós estamos usando a profecia. No tempo do fim, nós iríamos então agir de acordo com a profecia. Ok? Todo mundo conseguiu colocar uma resposta aí? Tá. Deixa eu ler esse texto que é bem interessante também. Porque os adventistas reconhecem Ellen White como profetisa. Olha, Ellen White passou em todos os testes que provam a veracidade do profeta. Em João 4, 1 a 3, fala assim: em todo o seu ministério, Ellen White exaltou Jesus Cristo como a segunda pessoa da divindade, se tornou homem e morreu em nosso lugar. Recitou e intercede por nós no altar celestial e muito em breve voltará. Ellen White escreveu mais de 100.000 páginas que se encontram em artigos, manuscritos, revistas, livros, sendo a escritora mulher mais traduzida da história. Todos os seus escritos estão em perfeita harmonia com a Bíblia.
despertando o interesse de leitores para a palavra de Deus. Em seu longo ministério profético de 1844 a 1915, ela produziu frutos de um cristianismo autêntico e verdadeiro, o que foi reconhecido tanto pela igreja quanto pela sociedade. Assim como acontecia com os profetas bíblicos, Ellen White experimentava uma sequência de fenômenos físicos durante a visão. Primeiramente, ela perdia as forças e logo em seguida recebia força divinal, sobrenatural, durante a visão, que poderia durar até 2 horas. Ela não respirava. Centenas de pessoas presenciaram os fenômenos, inclusive médicos que comprovam a veracidade dos mesmos. E Ellen White fez várias profecias, todas se cumprem completamente. Então nós vemos aqui que a profecia, quando é falada de acordo com a palavra de Deus, ela se cumpre. Qual deve ser a nossa atitude diante do verdadeiro profeta? Segundo o Crônicas 20:20, a gente leu lá, mas vamos colocar de novo. Qual que é a nossa atitude diante do verdadeiro profeta? Segundo Crônicas 20:20. Na manhã seguinte levantaram-se e foram ao deserto de Tecoa, saíram dos Afais e pôs em diante disso: escutem, povo de Judá, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e serão bem-sucedidos. Então, crer nos profetas e prosperar. Né? Qual deve ser a nossa atitude diante do verdadeiro profeta? Crer nele. Né? Crer nele. Então, que Deus possa abençoar a nós, porque nós estamos sendo abençoados por Deus, porque nós aceitamos a revelação, nós podemos ter confiabilidade, nós podemos, através do nosso agir, através daquilo que a gente acredita, através daquilo que a gente prega, a gente pode persuadir outros a aceitar o verdadeiro Deus, o verdadeiro profeta, e deixar de talvez acreditar em algumas tendências do mundo, porque as tendências do mundo, as pessoas que falam dizendo que tem uma verdade, muitas vezes falam palavras que nem eles mesmos entendem. Eu já vi pessoas que elas acreditam tanto no que é falado na igreja delas, que elas não sobra tempo para elas ver o que a Bíblia está falando. E infelizmente esses falsos profetas estão em vários lugares, né? E infelizmente eles estão conduzindo pessoas para lugares que não é aos pés de Deus, que não é um caminho de humildade perante Deus, que muitas vezes as pessoas elas querem mandar. Eu mando que aconteça isso, que nós não mandamos nada, nós confiamos em Deus, pedimos que seja a vontade dele, ele vai fazer a nossa vida, e ele tem cuidado muito bem de nós, e nós somos prova disso, e nós somos um pequeno povo, mas somos muito felizes, né? Nós vamos cantar esse hino para iniciar. Um pequeno povo muito feliz. Querido bom Deus, nosso Pai, nós estivemos aqui, Senhor, nos aprofundando na Sua palavra, naquilo que o Senhor falou através dos profetas, e que nós podemos assim ver que todas as coisas que foram faladas através do Senhor, da Sua palavra, estão se cumprindo, se cumpriram e ainda cumprirão. E que nós, Senhor, possamos ficar vivos através da Tua palavra, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós possamos ajudar outras pessoas a não continuarem sendo enganadas, e que nós possamos aguardar a redenção que o Senhor tem preparado para cada um de nós, a volta do Senhor, que será breve, e que nós possamos nos preparar até lá, e que todos nós possamos estar confiando na Sua profecia, na Sua palavra, que tudo isso, Senhor, vai acontecer. Abençoa-nos também agora, nos leva ao nosso lar de segurança. Nós pedimos as Suas bênçãos e já agradecemos por Jesus. Amém. Amém.